Pauta em Debate recebe hoje duas professoras da rede pública do estado de Pernambuco. E a nossa pauta em debate é nada mais do que as dificuldades do ensino remoto para os alunos, especialmente para quem está na escola pública. O IBGE, coincidentemente, antes do início da pandemia, lançou uma pesquisa que mostra que cerca de 4,1 milhões de estudantes da rede pública não tinham acesso à internet, isto no ano de 2019. E com a chegada da pandemia, como é que será que essa situação está? E aí, Mayara, professora Alderice, a experiência em sala de aula aí, como é que tem sido os atropelos? Muitos alunos sem assistir a aula. Como é o dia a dia na sala de aula aí, para quem é professor da escola pública? Alderice saiu. É uma evasão muito grande, né? O que a gente sente é que os alunos estão se evadindo. Não é propositalmente, né? É a dificuldade de acesso que tem, não só remoto, mas com a pandemia até de ir, né, na escola, porque com todo o agravo, os pais sem trabalhar, nem sempre os estudantes têm passagem também, né? Então, não é só uma crise de higiene que nós estamos vivendo, né? Não é só uma crise de saúde pública, mas também uma crise que vai afetar economicamente essa população, né? E aí, o acesso fica limitado, né? Não só pelas restrições à tecnologia, mas a outros fatores ligados à questão socioeconômica, né, desses estudantes. Entendi. Professora Alderice, na sua experiência como professora, desculpe, como é que a senhora tem percebido a dificuldade do dia a dia em relação ao ensino remoto? Tem sido, né, difícil para mim, porque tem aluno que não tem internet em casa, tem aluno que usa o celular dos pais, e isso tem dificultado, né, o trabalho. Não está sendo fácil, não. Eu consigo, mas com muito esforço. Ela saiu, mas depois volta. Isso faz parte da conexão mesmo. O professor também sofre com dificuldade de conexão para a internet. Se numa entrevista acontece isso, vale no dia a dia. Ô Mayara, como é que você observa como socióloga, professora de sociologia, essa evasão e a questão que talvez seja mais primordial, como é que você observa o direito à educação diante dessa situação a qual nos encontramos? Haja vista que nossos políticos, né, muito tardiamente inventaram, né, isso é nobre, conceder internet e computadores ou tablets para os estudantes para facilitar, né, para garantir esse direito que está sendo, obviamente, bagunçado, né, desrespeitado, que é o direito à educação. Como é que você observa o cinismo por parte do poder público em dizer que vai assistir, mas a gente está chegando no final do segundo ano da pandemia e até agora a assistência quer bom nada, só discurso. Como é que tu observa isso? E tu acreditas que esse socorro aos estudantes virá para o poder público? Eu acredito que não. Se virar, não virá a tempo, né? Acaba sendo só algo bem tardio. E acredito também que isso faz parte de isso não é um mero acaso, não é um mero descaso, né? A gente sabe que essa educação que nós temos no Brasil, ela é um projeto, né? Ela é um projeto. O descaso com a educação é um projeto, né, que é aplicado, né? E aí a gente fica nessa situação onde os estudantes já são excluídos, né? Sem pandemia, a gente já vê uma grande quantidade, né, de estudantes que ficam à margem, né, que muitas vezes vão para a escola até para se alimentar, porque já vivem numa situação de desigualdade gritante. Então, com a pandemia, onde a escola ela se passou muito tempo fechada, né? E aí, esses alunos não tiveram nem esse motivo de ir para a escola para comer, né? Então,
pensa lá acessar, né, ter meios para acessar as aulas virtuais, né? Ou ter paciência, né, de assistir essas aulas, ou ter condições de assistir essas aulas, porque tem que ter uma casa silenciosa, né? Tem que ter o tempo livre, né? Muitos estão cuidando dos irmãos, estão cuidando da casa, para os pais trabalharem, muitos estão trabalhando fora para o dinheiro em casa. Então, ficar nesse processo aí, pode falar desse. Ó, outra coisa, e quando tá chovendo, que a internet cai, aí fica difícil para o professor e para o aluno. Quando a Quando a sua internet caiu, professor, disse a professora Mayara, disse, olha aí, acontece com o professor também, né, os perrengues, né? Porque talvez de todas os públicos que foram afetados na pandemia, a educação, tanto o professor como o aluno, tenham sido a parte da população, o grupo mais atingido. Por quê? Porque para quem atua na escola privada, somente nas escolas mais simples, nas escolas de bairro, como dizem, né? O que se vê é uma grande quantidade de escolas fechadas, né? De professores desempregados, ou seja, não houve nenhuma assistência por parte do Estado no sentido de socorrer os professores que ficaram numa situação adversa, né, por conta da pandemia. E quando você tem uma certa, eu não diria uma normalidade, mas quando você tem um início, né, meio tardio, porque certamente não houve planejamento, não se pensou na possibilidade de haver o interrompimento das aulas. Exatamente. E tanto profissionais como alunos estarem através dessa mediação tecnológica do ensino remoto, que na verdade termina sendo o ensino à distância, né? O ensino remoto vem com um nome, mas na verdade o que ocorre nesses encontros é ensino sim, é ensino à distância. Agora, é claro que com a proposta de mesclar o presencial com o remoto, no momento que fosse possível e permitido, através dos protocolos sanitários, essa convivência novamente presencial. Me diga uma coisa, como é que aconteceu essa convivência, esse retorno à sala de aula e, ao mesmo tempo, do retorno à sala de aula, como é que tem sido essa história do ensino híbrido, né? Do ensino remoto para uns e do presencial para outros? Na prática, como é que isso tem acontecido? Rapaz, eu acho que é um grande acordo acaba sendo um grande acordo de faz de conta e muito trabalho, né? Porque os professores têm todo um trabalho, né, para fornecer esses alunos, procuram meios viáveis, só que ainda assim é limitado. Ainda assim não vai abranger todos, né? Porque, como eu disse, existem fatores externos que vão além dos professores, né? Se brincar, vai até além do Estado como ele está posto hoje, né? Esse controle, né? Então, pouquíssimos alunos acessam as atividades, as aulas, né? Por N motivos, que aí vai de problemas socioeconômicos até a própria acho que motivação, porque a motivação também vai embora no meio dessa situação toda que a gente tá vivendo, né? Sim. Eu vou estudar pra quê? Né? Se eu tô vendo o fim do mundo aí, tudo se acabando e eu não tenho nada. Né? Então, a motivação também tá aí nesse meio, e aí esses alunos acabam não participando, não acessando, e fica aquele grande acordo de que você entende a situação do aluno, né? Você entende a situação do professor, e ninguém tem muito o que fazer nesse meio, né? Cada um faz o que pode e trabalha com o que dá. E o que deve, né? Se já era difícil, agora é que está sendo mesmo. Fora que a maioria dos professores estão se adaptando, né? A usar também a tecnologia, né? E isso é um problema, porque a inclusão digital já deveria ter acontecido há muito tempo. Mas falar de inclusão digital num país que a maioria da galera ainda passa fome é meio... Não complicado. Tem como, né? Não dá pra falar de tecnologia de falar de comida. Então... Ô, Mayara e Alderice, e quando vocês falam de inclusão digital, me respondam, como é que funciona essa história da inclusão digital
se você tem mais de 4,1 milhões, né, de jovens, de estudantes, apenas do ensino público, ausente dessa inclusão, desse mundo digital? É exatamente isso. Essa inclusão que não aconteceu, porque a inclusão digital vai além de você ter um celular. É você saber usar essa ferramenta para facilitar a sua vida, para trabalhar, para ganhar dinheiro, sabe? Vai além de você ter apenas o aparelho. É você saber utilizar o aparelho e as ferramentas que existem nele, né? Como utilizar, né? E o que acontece? Muitas vezes, o Estado, por exemplo, aqui em Pernambuco, tinha até antes, né, o planejamento de inclusão digital, que entregava os notebooks e tudo mais. Né, que seria muito útil se tivesse continuado, né? Se os programas que o governo aqui de Pernambuco tivesse continuado, agora a gente não estaria passando por isso. Porque todos os alunos tinham notebook em casa, os professores também, né? A internet, né? Se alguns planejamentos antigos tivessem valido, a gente tinha outras coisas, né? Como no governo da Dilma também, que queria botar a internet popular, fibra ótica, né? Eram planejamentos que hoje poderiam estar, projetos que poderiam ter facilitado muito a vida da gente, né? Mas foram projetos que foram interrompidos, que é normal na situação que a gente vive no Brasil, é comum. Mas essa inclusão vai além disso, vai além de ter o aparelho. Não adiantava o Estado também só dar o aparelho, poderia facilitar, mas não ia adiantar só dar o aparelho sem os professores saberem usar, sem os alunos saberem usar, né? Então é coisa de anos, né? É um trabalho de formiguinha, e aí não dá para fazer isso no meio de uma pandemia. Em relação ao futuro, observando o avanço da vacina, por exemplo, aqui em Recife, a prefeitura anunciou hoje o início do cadastramento de crianças a partir de 2 anos até os 17, né, já que Recife está vacinando dos 18 para cima. Como é que vocês observam o avançar do tempo, e se vocês conseguem vislumbrar e ver o início de uma certa normalidade a partir do momento que os jovens passem a ser também imunizados contra a Covid? Vocês acreditam que em 2020 a gente já retoma no início do ano com aulas presenciais para todo mundo, ou vocês acreditam que ainda haverá uma certa resistência por parte de alguns setores da sociedade do Estado e que o próprio governo manterá uma certa prudência para não colocar em risco, né, a vida dos estudantes? Haja vista também, que pode até parecer incoerente, porque a partir do momento que os professores são colocados na escola, né, essa preocupação de certa maneira já não existe, né? Exatamente. Ou seja, o que passa, o que dá a entender é que a partir do momento que as escolas voltam a receber profissionais e estudantes, de certa maneira ela já estaria pronta para receber os demais, e que o cuidado é apenas uma questão de segurança para, de certa maneira, preservar os mais vulneráveis, aqueles que têm alguma doença pré-existente, aqueles que possivelmente poderiam desenvolver a doença de maneira mais severa. Na opinião de vocês, essa normalidade virá em 2022? O ensino híbrido, esse ensino remoto, ele vai ficar, vai permanecer? Qual é a opinião de vocês a respeito dessas questões? Eu acredito que o Estado talvez volte. Assim, eu digo um talvez porque não está sendo muito gasto para ele manter a escola no sistema híbrido. Não está sendo gasto para o Estado. Está sendo econômico, inclusive, né? A escola funcionando todo dia é muito gasto, sabe? Porém, existe uma pressão pública para que as escolas voltem, né? Porque a escola tem um papel social importante, né? E a gente vai ver as consequências desse período que ficou fechada, por exemplo. Não tem muitas consequências nessa geração agora, né? A escola é o principal espaço de socialização, e aí passou muito tempo fechada. Vai ser muito problemático. Mas eu acredito que o Estado talvez volte pela pressão popular, mas por desejo não, porque é muito mais em conta para ele gastar com tecnologia e manter o sistema híbrido do que manter a escola todos os dias funcionando. Eu também acho, eu concordo com a opinião de Maiara, concordo.
Também acho. Professoras, eu agradeço aí a disponibilidade de vocês para esse tempinho aí para a gente debater essa questão que é bastante pertinente na atualidade, que é as dificuldades que são claras, né, dentro do ensino brasileiro público, que a gente sempre fala que o ensino público ele é de qualidade, ele é feito por pessoas que têm competência técnica, intelectual, mas infelizmente ainda padece de outras questões, né, que vão além das possibilidades do professor. A gente sabe que o professor muitas vezes esbarra na falta de recursos, materiais para poder desenvolver as suas questões do dia a dia, suas atividades. Você vem também pela questão da infraestrutura, que muitas vezes não acompanha. Pronto, a gente está falando de um problema que está ocorrendo no século XXI, né? Em 2021, e com toda a tecnologia a gente ainda se depara com escolas despreparadas, né, para ofertar essa inclusão digital para os alunos, e escolas que não ofertam internet para todo mundo, né? Escolas que não possuem laboratórios de informática, escolas que não possuem um programa, né, de iniciação científica voltada a esse mundo da informação e tecnologia, que é um espaço interessantíssimo de atuação para a juventude, né? E para os adultos, principalmente para os jovens que se interessam por jogos, por temáticas que têm a ver com o mundo da informática. A gente sabe que hoje em dia está cada dia mais presente na vida dos jovens. E debater a educação é sempre importante, ainda mais num momento como esse. E quando eu li o artigo 205 da Constituição, né, que diz lá que a educação é o direito de todos, dever do Estado e da família prover, o Estado, beleza, que é quem tem o poder. Mas quando a gente diz que a responsabilidade também é da família de prover educação, numa situação como essa, chega a ser até curioso, né? Como é que uma família pobre, que mal tem recursos para sua subsistência, ela vai prover a educação do seu filho remota, ou seja, garantir internet, garantir computador, garantir um tablet, ou seja, um recurso mínimo para que esse jovem, para que essa criança possa acessar a educação e ter acesso à informação e continuar, né, nessa sua formação escolar. Isso é claro para mim, que a violação ela parte de cima para baixo nesse caso, né? A gente não pode colocar a responsabilidade desse problema nas famílias, que a gente sabe que isso não é uma questão, não foi um problema criado pela sociedade, né? Foi um problema que surgiu, e se tiver algum culpado saberemos no futuro, a história virá, né? Mas o que importa é que, socialmente falando, o Brasil está lascado, né, diante dessa situação. Como diz o nosso famoso pernambucano aí, apesar que esse termo da lascada a gente usa faz tempo, né, Mayara? É verdade. Mas quando alguém com notório conhecimento, né, público usa, aí parece que foi a pessoa que inventou. A figura pública. Aí parece que foi a pessoa que inventou, mas não foi. Mas enfim, eu agradeço a senhora, professora Delícia, também, Mayara, pela participação aí, por ceder um pouco desse tempo aí para esse debate. E viram outros. Pauta em Debate é um projeto que vai dar certo, viu? A pauta de hoje foi a educação. Em breve teremos outras pautas importantes do mundo das ciências sociais, das artes, né, professora Derice? Né? Então. Vamos discutir arte, vamos discutir política, vamos discutir Com certeza. Vamos embora. As fofocas da mídia aí, do que está impactando a vida do cotidiano, porque é interessante que, Mayara, sociologicamente falando, como a mídia ela está presente na vida das pessoas, né? Exatamente. E como a gente tem pano para manga para debater aí sobre, inclusive, como as pessoas terminam perdendo muito tempo no seu dia a dia para observar e viver a vida dos outros. Vida alheia é interessante demais, menino. Não é? Para você parar de olhar seu problema, você fica olhando para o problema dos outros. Não é? Então, vamos ficando por aqui. Um abraço aí, professora Alderice, um abraço, professora Mayara, e a gente se vê na próxima edição desse debate, tá ok? Embora.